Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula e a nossa primeira aula é sobre biodiversidade. Então nós vamos começar falando de biodiversidade, depois nós vamos falar de domínios, que são os biomas, e mais pra frente nós vamos falar das relações ecológicas, ok? Então vamos lá. Biodiversidade. Quando vocês ouvem falar de biodiversidade, se vocês pegarem a palavrinha bio, vocês vão saber que significa vida. E diversidade é a variedade de seres vivos existente. Então, biodiversidade significa variedade de seres vivos, ok? A ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Então, para se tratar de meio ambiente, de relações ecológicas, de seres vivos, nós vamos usar a ecologia, que é a ciência que estuda essas relações. E o nome do cientista que estuda a ecologia é o ecólogo. O que são essas relações? São as interações entre os seres vivos, com eles mesmos e com o meio ambiente. Se vocês observarem a imagem do lado, eu tenho o planeta Terra, e ao redor eu tenho diversos seres vivos. E eles estão relacionando entre si. Então, é uma relação entre os seres vivos com o meio ambiente. Então, essa relação é chamada de relações ecológicas. São relações entre os seres vivos. E eles, entre si, estão se relacionando e também depende de se relacionar com o meio ambiente. Os seres vivos são iguais? Se vocês observarem as imagens aqui, vão perceber que não, que os seres vivos são bem diferentes um do outro. Os seres vivos, eles possuem formas de viver diferente, possuem formas de se locomover diferente. Os corpos dos seres vivos são diferentes, mas todos os seres vivos são constituídos por uma unidade básica chamada célula. Vocês viram isso no 6º ano. Então, eu tenho um tigre, eu tenho um pangolim, eu tenho um cogumelo, eu tenho flores, eu tenho a zebra, eu tenho a planta carnívora, eu tenho aqui o gatinho e o cachorro, eu tenho a bactéria, eu tenho a alga. Independente da sua forma, independente do seu jeito de viver, eles são constituídos por células. E os seres vivos também são capazes de se reproduzir. Então, eles reproduzem, pode ser de forma sexuada, ou seja, precisa de um parceiro, ou assexuada, eles não necessitam de um parceiro. E é através dessa reprodução que eles vão passar o seu material genético para as próximas gerações, o seu DNA. Além disso, os seres vivos também, eles têm percepção e interação com o meio ambiente. Eles interagem entre si e eles interagem com o meio ambiente. Então, eles precisam se alimentar, eles precisam de água, eles precisam respirar. Então, por exemplo, o tigre, ele precisa de se alimentar. Quem aqui dessas imagens serve de alimento para o tigre? Né? Se a gente pegar a zebra, então a zebra é o alimento do tigre, então ele tem que interagir, ele tem que buscar esse alimento na natureza. De quem que a zebra se alimenta aqui? Do capim e assim por diante, então há uma interação. Esses dois seres necessitam de quê para sobreviver? De água, de luz, né? Eles precisam do ambiente aqui do solo, então é essa interação entre eles e entre o meio ambiente. A percepção também, né, de localizar os alimentos, de se movimentar, de se locomover, independente da forma que se locomovem. E também o estímulo, né, eles sentem frio, sentem calor, sentem dor, entre outros, independente. As plantas, elas se alimentam de outros seres vivos? Não. Então, elas dependem exclusivamente do que? Da luz solar, do ar, né? CO2, do vapor de água, dos minerais. Então, apesar de se alimentar de forma diferente,
elas não se locomovem porque são sésseis, são fixas a um substrato. Elas são formadas por célula. A mesma coisa os fungos, né? Os fungos são decompositores. Eles se alimentam de restos de animais e de plantas, né? De seres vivos mortos. O mesmo caso das bactérias, né? Então, esses seres vivos, eles são formados por célula. E também o ser vivo, ele possui um ciclo vital, um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, para vocês verem a diversidade, ó, eu tenho um cogumelo, uma orelha de pau, e um cogumelo. Então, apesar de serem diferentes, eles são do reino fungi. Então, há uma diversidade de seres vivos dentro do mesmo reino. A mesma coisa, essa árvore, a planta carnívora, o capim, a flor, são diferentes, porém são do mesmo reino. Então, há uma diversidade de espécies dentro do mesmo reino. Imagina cada reino com várias espécies diferentes, ok? Então, o que é biodiversidade? Podemos dizer que a biodiversidade é a variedade de vida de um planeta.